Aqui estamos diante de Ti, Senhor. Mais uma vez, colocamos, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa esperança. Confiamos plenamente, Senhor, que o Senhor está aqui no nosso meio, que vai falar aos nossos corações. Queremos, Senhor, também declarar o nosso amor, a nossa gratidão. Pois sabemos, Senhor Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Nessa noite, renova a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Ti, Senhor. Que venhamos, Senhor Deus, esperar confiantemente no cumprimento das Tuas promessas em nossas vidas. Tua igreja te ama, Deus. Tua igreja te adora, Deus. E coloca diante de Ti, Senhor, as Tuas causas, Senhor. E pede, Deus, venha nos ajudar mais uma vez. Venha nos edificar espiritualmente. Venha, Senhor Deus, fortalecer nessa caminhada. A Deus, sem que nada podemos fazer. Não nos deixe sair da mesma forma que entramos, mas renova a nossa fé. Vem transformar, curar, libertar. Vem fazer algo novo, Pai, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja sempre agradável na Tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Fala, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. É com muita alegria que voltamos ao templo para transmitir a mensagem da palavra de Deus para a sua igreja. O texto que nós lemos fala sobre exemplos de fé. Amém? Amém. Quem tem fé dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Exemplos de fé. E o texto diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse capítulo 11 do livro de Hebreus é fantástico, é algo maravilhoso. E ele é famoso exatamente porque nele o autor ele discute sobre a natureza principal do cristão. Discute sobre a fé, sobre a sua natureza e fala sobre os primeiros protagonistas da fé. A fé, querido, é a virtude religiosa por excelência do cristão, daquele que verdadeiramente crê em Deus. Mas na confiabilidade do que se crê e sobretudo em quem se deposita essa confiança. Ela não descansa na sinceridade do cristão, mas sim na confiabilidade do que se crê e sobretudo em quem você deposita essa sua confiança. Amém? Amém. Você confia em quem? Confiamos num Deus que pode tudo. Amém?
Amém. A nossa confiança, ela precisa estar centrada no Deus único e verdadeiro. O Deus Todo-Poderoso. O autor, irmão, afirma que não há religião sem fé. Assim como não há religião sem Deus. Amém? Amém. Não existe religião sem Deus. Mas agora a pergunta é essa: o que é a fé? Aqui o autor ele não pretende, irmão, dar uma definição, mas propõe-se a dar uma ideia do que é a fé em ação. Amém? Amém. Por isso o tema dessa mensagem é: coloque a sua fé em ação. Amém, queridos? Amém. Aleluia. As verdades reveladas pela palavra de Deus, elas não podem, irmãos, não podem muitas vezes ser vistas. Contudo, nós podemos confiar naquilo que está nas Sagradas Escrituras. Aquilo que a palavra de Deus, ela nos afirma, ela nos mostra. Os antigos irmãos, eles souberam entender e viver essa fé. E por isso, receberam, como diz a palavra, bom testemunho. Esse tipo de fé, ela entende que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, de tudo que há na terra e nos céus. Amém? Amém. E ele nos ensina também que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O tema desse sermão é exatamente isso. Coloque a sua fé em ação. Diga para o irmão que está do seu lado, para avivar a fé dele também: meu irmão, coloque a sua fé em ação. Talvez você entrou por essas portas aqui, irmãos, com esse sentimento de falta de esperança, falta de fé. Talvez, irmãos, o sentimento é esse de que não vai dar certo, de que não vai acontecer, que não vai chegar, que é mentira. Coloque a sua fé em ação. Você está diante de um Deus que para Ele não há impossíveis. Amém? Amém. Fé é uma questão de você confiar em Deus. Ela é uma força, irmão, que transforma nossas vidas. Se esperamos receber de Deus o que pedimos em oração, precisamos esperar confiantemente. Amém? Amém. Então, assim, o que é a fé? A fé é o fundamento sólido sobre o qual construímos a nossa relação com Deus. Amém? Amém. É o fundamento, irmão, sólido do cristão. Está difícil, mas eu creio. Parece impossível, mas eu creio. Está demorando, mas eu creio que Deus pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia. Por isso, irmãos, em primeiro lugar,
precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! A fé, irmão, é o princípio fundamental e também espiritual na vida do cristão. O cristão precisa viver pela fé, amém? Amém. Confiando plenamente em Deus, aleluia. Através, irmão, dessa relação de confiança que Deus manifesta, é através dessa relação de confiança que Deus manifesta o seu poder. E aí alcançamos comunhão e experimentamos as suas bênçãos. Amém? Amém. É uma relação saudável, é uma relação maravilhosa. Quando você se aproxima mais de Deus, Ele se aproxima mais ainda de você, você alcança essa comunhão e aí Deus ministra sobre a sua vida bênção. Bênção sem medidas. Aleluia. Em segundo lugar, irmãos, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia. Como nós falamos, primeiro sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é algo que agrada a Deus. Você precisa ter fé para agradar o coração de Deus. Por isso precisamos, irmãos, crer profundamente na existência de Deus, saber que Ele existe, saber que Ele está presente, saber que foi Ele quem fez, é Ele quem faz, e é Ele que irá fazer em nome de Jesus. Amém. Precisamos crer na sua fidelidade e principalmente nas suas promessas, pois a fé é mais do que acreditar em algo, é confiar plenamente que Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Amém? Amém. Eu creio sim, todos creem, mas você precisa ter uma fé madura. Não é crer por crer, você precisa confiar e acreditar que Deus pode. Amém? Amém. Diga para a pessoa da sua lado, Deus pode. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A fé, irmãos, ela precisa estar centralizada no Todo-Poderoso. Precisa estar centralizada no Deus, Criador de todas as coisas. E quando isso acontece, essa fé ela brilha dentro de você como uma luz. Uma luz que dirige a sua vida. Uma luz que dirige a vida daqueles que ouvem a palavra de Deus e as obedecem. Amém? Amém. Como é bom, irmãos, ouvir e obedecer. Aleluia. Romanos 10, 17 está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. A fé ela não só transforma as vidas daqueles que creem, mas também ela influencia na vida daqueles que estão ao seu redor. Como é lindo, irmão.
Quando Deus realiza a bênção, o milagre, a vitória, quando Deus faz algo novo e maravilhoso na vida daquela pessoa, e então aquelas pessoas que estão ao redor perguntam: como foi isso? E você diz: eu não sei. Eu estava esperando em Deus. Amém? Amém. Eu não sei, eu não tinha condição, pelas minhas forças eu não conseguiria, mas foi Deus que fez. E quando Ele faz, irmãos, Ele faz bem feito, para que todos saibam que Ele me ama, para que Ele saiba que Ele ama o povo dele, para que Ele saiba que coisas grandes e maravilhosas só Ele que pode fazer. Aleluia. Ela se transforma assim, ela transforma a vida e transforma positivamente a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque aquelas pessoas, elas ficam maravilhadas. Ela diz: aquela mulher é crente, aquele rapaz, aquela moça é crente, porque ela creu e ela recebeu de Deus aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Ela soube esperar em Deus. Ele soube esperar em Deus. Ela não se precipitou, ele não se precipitou. Ele esperou confiantemente no Senhor. Ele ouviu as suas orações e respondeu às suas preces. Aleluia. Aleluia. Como é bom, irmãos, viver uma vida de obediência a Deus. Quarto lugar, irmãos, a fé é uma questão de confiança. Essa é uma relação íntima em você e Deus. Você precisa confiar nele. O Salmo 37, os versos 3 e 4 vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e te alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará ou realizará os desejos do teu coração. Como é bom, irmão, ser dependente de Deus e colocar a nossa fé em ação e esperar nele, confiar nele. Aleluia. Obedecer a Ele, agradar a Ele, e no final Ele realizará o desejo do teu coração. Glória a Deus. Aleluia. O Salmo 40 também, verso 4, o salmista diz: como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Amém? Amém. Quantos não estão botando a confiança nos homens? Quantos não estão colocando suas confianças nos advogados, nos médicos, nos políticos, e estão simplesmente se decepcionando porque estão colocando a confiança em homens? Mas a palavra de Deus diz: como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Aleluia. Esse é fiel. Esse não te decepciona. Amém? Amém. Aleluia. Existem vários exemplos de fé, irmãos, que nós podemos encontrar aqui nas Sagradas Escrituras. O texto fala de Abel, que foi reconhecido como justo. Temos também Abraão, Moisés, mulheres como Sara, Ana. São esses exemplos, irmãos, que Ele nos inspira. São esses exemplos da palavra de Deus que nos inspira a viver uma vida de fé e pela fé. Amém? Amém. Aleluia. Quem tem fé, confia. Quem confia, obedece. Quem obedece, coloca sua fé em aleluia. É assim, irmãos. Olha, confie, espere. Está bem perto.
liberto. Deus está trabalhando em teu favor. Amém? Deus está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Olha, em quinto lugar, a fé, ela supera os obstáculos. Diga para a pessoa que está do teu lado. A fé, ela supera os obstáculos. A fé, ela cura enfermidades. A fé, ela supera os obstáculos, ela cura as enfermidades físicas e também espirituais e emocionais. Eu não sei como você entrou aqui, como é que está a tua vida emocional, como é que está a tua fé, mas a palavra de Deus diz hoje: coloca a tua fé em ação. Coloca as tuas causas diante desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque milagre é coisa que somente Deus faz. Aleluia. Aleluia. Nas escrituras, irmãos, nós podemos assim enxergar exemplos, casos, milagres de indivíduos que tiveram suas vidas transformadas pelo poder da fé. Você que ouve esta mensagem, você que está aqui na igreja, você que está ouvindo através da rede, independente de qualquer que seja a circunstância que você está vivendo, creia tão somente que Deus pode. Amém? Amém. Creia tão somente que Deus pode. Coloque a sua fé em ação, porque pela fé já podemos ver vidas sendo libertas, curadas, transformadas, alcançando vitória e os milagres acontecendo, para que o nome do Senhor seja glorificado mais e mais e mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que é viver pela fé? O que é viver pela fé, irmão? Viver pela fé é ter plena confiança em Deus, amém? Amém. É não confiar nas pessoas no sentido de que achar que elas vão resolver a sua vida. É não confiar nas pessoas que me cercam, achando que ela vai ser a solução do teu problema, mas é sim colocar a sua plena confiança em Deus. Como assim, pastor? Entregar a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos nas mãos do Senhor. Aleluia. Saiba, a igreja do Senhor, existe uma promessa de Deus, uma promessa de Jesus para todos aqueles que o buscarem, para todos aqueles que o colocarem em primeiro lugar, para todos aqueles que não desistirem na caminhada, para todos aqueles que não pararem. Ele diz que seremos vencedores no final. Amém? Amém. Há uma promessa. Há uma coroa de vitória preparada para a igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele diz que o justo viverá pela fé. Aleluia. Ele diz que todos aqueles que o colocarem em primeiro lugar, todos aqueles que priorizarem o seu reino aqui na terra, Ele não vai deixar faltar. Ele diz que até mais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Faça a vontade de Deus e não dos homens. Viva a vida que Deus te deu e não a vida que o mundo te oferece. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, a fé, ela mantém de pé, a fé, ela nos sustenta. Você precisa hoje dar um passo de fé para uma situação nova acontecer na sua vida. Amém? Amém.
Você precisa dar um passo de fé. Não sei como é que você chegou aqui e como é que você está vivendo, mas Deus fala para você. Você precisa viver um novo tempo. Você precisa dar um passo de fé para que algo novo venha acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer para você, irmãos, vale a pena andar pela fé, vale a pena viver uma vida que agrada a Deus, vale a pena, irmãos, assim como diz a palavra, fazer a obra de Deus. Coloque a sua fé em ação e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Por último, irmãos, prossiga firme na fé, mesmo em meio às adversidades. Quais são elas, pastor? As adversidades. São tantas provações, são tantas situações difíceis que nós passamos. Doença, as enfermidades, né? A falta de emprego, as lutas de relacionamento, as contendas. Mas eu quero dizer para você, prossiga para frente com Deus. Prossiga firme na fé, confiando plenamente que Deus pode mudar essa situação. Amém? Amém. Olha, irmãos, veja o exemplo deste homem, Jó. Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu uma vida de fé, de confiança, mesmo perdendo tudo, mas tudo mesmo. Perdeu sua saúde, seus bens, seus filhos. E o que fazer nesse momento, irmãos? Como reagir nesse momento? Mas em Jó, querido, nesse homem nós podemos ver a diferença. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, irmãos, só restava ele fazer aquilo que a mulher dele aconselhou. Misericórdia. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Misericórdia. Mas olha, Jó era um homem de fé. Ele sabia que ele tinha crido. Ele confiava plenamente no Deus que tinha lhe dado tudo. E agora ele tinha tirado. Mas ele não perdeu a sua fé e não perdeu a sua confiança. Amém? Amém. Esse homem se manteve firme na fé. Na fé em Deus, irmãos. Ele acreditava que apesar de tudo que estava acontecendo, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que ele estava passando, ele nunca perdeu a sua fé e a sua esperança, porque no final Deus se levantaria e triunfaria sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que tudo pode. Olha que coisa linda. Como é bom, irmãos, colocar a nossa fé plenamente e a nossa confiança plenamente em Deus. E poder orar como já orou e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. E que nenhum dos teus planos na minha vida pode ser frustrado. E nessa noite você sai daqui com esse sentimento de confiança em Deus, de esperança em Deus. E eu convido você a não desistir da sua vida de caminhada com Deus. Não desista. A fé em Deus, ela nos faz ver uma saída, mesmo que
e mais precioso na vida, creia. Faça de Deus a sua fonte de fé, força e esperança. Amém? Amém. Faça de Deus a sua fonte de fé, de força e de esperança. E que Deus te abençoe poderosamente a tua vida. Que esta noite o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração. E que você tenha esse avivamento, essa alegria. Saia daqui glorificando o nome do Senhor. Fecha teus olhos. Curva a tua cabeça agora. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Deus. Obrigado. Ensina a viver, Senhor Deus, uma vida de gratidão, uma vida plenamente de esperança nas tuas promessas, em nome de Jesus. Amém.